Salve, salve, guerreiros e guerreiras. Aqui quem está falando é o professor Zeca, do Matemática Concurso. E vamos dar continuidade à nossa reta final da Polícia Penal de Minas Gerais. Na aula de hoje, revisaremos proposições simples e proposições compostas. Então, senhores, papel e caneta na mão, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo e vamos cumprir essa missão. Salve, salve, guerreiros. Vamos iniciar nossa aula da reta final da Polícia Penal de Minas. Senhores, já vimos as aulas anteriores resolução de problemas envolvendo frações, vimos conjuntos, vimos porcentagem e vimos sequências de número, figuras e palavras. Hoje iniciaremos a nossa segunda parte envolvendo raciocínio lógico matemático, né? Hoje veremos proposições. Na próxima aula, conectivos mais negações. Porque se realmente for cobrado conectivo, ele vai cobrar negação dos conectivos. Aí, equivalências lógicas e implicação lógica e argumentos válidos. Então, vamos nessa? Proposições simples. O conceito é toda declaração afirmativa ou negativa de sentido completo, no qual em determinado contexto pode-se atribuir um valor lógico, seja ele verdadeiro ou falso, porém nunca poderá ter os dois valores em uma mesma proposição. Senhores, ele fala que é uma oração. Para ser oração tem que ter o quê? Verbo. Ou seja, José é flamenguista, ó, o verbo presente aqui. Paulo é mineiro, ó, o verbo. Lucas é bombeiro, ó, o verbo. Então, ele fala que é uma oração, então vai ter a presença do verbo declarativa, porque ela vai declarar alguma coisa. José é flamenguista. E essa declaração pode ser valorada como verdadeiro ou falso. Verdadeiro ou falso. Isso vai depender do contexto, senhores. Ó. Sentido completo em determinado contexto. É o contexto que vai dizer se vai ser verdadeiro ou não. Outra coisa importante é elas vão ser geralmente representadas por uma letra maiúscula. Vamos adiante. Dois princípios importantes. O princípio da não contradição. O que esse princípio diz? Não haverá proposição que terá o valor lógico de verdade e falso ao mesmo tempo. Ou seja, ela não tem os dois valores ao mesmo tempo, senhores. Uma vez que ela tiver o valor de verdadeiro, ela vai ser verdadeira até que ela tenha uma negação. Caso contrário, ela vai continuar sendo verdadeira. Outro princípio importante, o princípio do terceiro excluído, que diz: qualquer proposição ou é verdadeira ou é falso. Não existe uma terceira opção, ou seja, não existe valorar uma proposição com um valor talvez. Agora veremos o que não é proposição. O que não é proposição, senhores? São declarações interrogativas, declarações exclamativas, senhores. Verbos no imperativo, ou seja, ordens. Ordens não vai ser uma proposição. Declaração sem verbos. Paradoxo e sentença aberta. O paradoxo, por si, é um contrassenso. Se os senhores vão tentar valorar a proposição, ela vai perder o sentido. Logo mais vamos ver um exemplo que vai deixar mais claro para os senhores. Mas é algo que se o senhor tentar valorar, ela vai perder o valor. Sentenças abertas. A sentença aberta é muito importante e a maioria dos peguinhas estão aí. Por quê? Geralmente vem na questão assim, 3 mais x é igual a 5. Senhores, por lógica sabemos que esse x tem valor 2. Basta jogar ele para o outro lado e o 5 vai passar subtraindo que teremos o valor 2 do x, correto? Porém, se colocarmos o valor 2, estamos assumindo que a conta vai estar certa. Mas e se a conta estiver errada, senhores? 3 mais esse x valer de 3. O resultado não vai dar 5, vai dar 6. Estão entendendo onde eu quero chegar? Não tem como os senhores concretizar, ou seja, afirmar que a conta vai estar certa. Então, por isso que quando aparecer uma incógnita, um x, um y, vai ser uma sentença aberta e não vai ter como os senhores valorar o valor da questão. Outro ponto muito importante, pronomes. Ele e ela. Fora de contexto, não vai ter como os senhores valorar. Exemplo, José é mineiro. Ponto. Ele nasceu em BH.
Tranquilo? Esse ele, se fosse fora de contexto, seria uma sentença aberta. Porém, senhores, ele está retomando José. Nesse contexto, o ele tem valor de José. Então, ele é uma proposição simples. Porém, se viesse só ele nasceu em BH, seria uma sentença aberta, senhores. Ele quem? Não tem como o senhor saber quem a gente está falando. Vocês estão entendendo? Vamos fazer algumas questãozinhas aqui para os senhores massificar esse conhecimento. Vamos lá. A bola é de plástico. Senhores, não tem verbo. Se não tem verbo, não é proposição. Jorge é médico. Opa, aqui é uma proposição, né? É uma oração, porque tem verbo. Está declarando algo que pode ser valor verdadeiro ou falso. Vai depender do contexto, mas está declarando algo. Feliz aniversário. É uma sentença optativa, ou seja, está desejando algo. Não é, e também não tem verbo, né? Não é proposição. Pegue suas coisas. Ó, que o verbo do imperativo, uma ordem. Não é proposição. Onde está a saída? Ó, aqui uma pergunta. Não é proposição. Ele foi o melhor em campo. Ele quem, senhores? Não tem contexto. Então não é proposição. Pelé foi o maior jogador de todos os tempos. Opa, Pelé, sabemos que foi o maior de todos os tempos. Uma proposição. Senhores, nessa frase, Pelé foi o maior jogador de todos os tempos. Ponto. E viesse aqui, ele foi o maior, ele foi o melhor em campo. Aí esse ele estaria retomando Pelé. Aí nesse caso, o ele seria uma proposição. Mas como veio fora de contexto, não tem como nós valorarmos isso, né? X mais y é igual a 5. Senhores, não sabemos o valor de y, muito menos de x. Não tem como a gente fazer essa conta. Então também não é proposição. Eu estou mentindo. Eu estou mentindo, senhores, é um paradoxo. Por quê? Vamos tentar analisar essa frase. Eu estou mentindo. Vamos colocar ela como um valor de verdadeiro. Eu estou mentindo for verdade, vai perder o sentido do estar mentindo, né? Porque se realmente eu estou mentindo, eu não estou mentindo, estou falando a verdade. Aí vai ter o valor de verdade. E se eu colocar o valor da frase como falso, eu estou mentindo, na verdade a frase estaria falsa. Viu como é um contrassenso? Se tentarmos valorar a frase, ela vai perder o sentido. Então, não é uma proposição. Tranquilo? Vamos agora ver proposições compostas. Senhores, proposições compostas nada mais é do que são duas proposições simples ligadas por um conectivo lógico, ou seja, um operador lógico. Pode ser uma proposição simples, que ela vai ser ligada por um dos conectivos, que já veremos. Duas proposições ligadas por um conectivo lógico, ou seja, no caso em tela aqui, ó, no exemplo, José é mineiro e o conectivo da conjunção, e Jorge é pintor. Se Carlos é cantor, então Lucas é lutador. Esse se então é nossa condicional. Pedro é carioca ou Júlia é concurseiro. Essa aqui é a nossa disjunção inclusiva. Veremos agora quais são os conectivos. Conectivo E. O nome dele é conjunção e o símbolo é o chapeuzinho. Conectivo OU. Se vier só disjunção o nome dele ou disjunção inclusiva. O símbolo é só o Vzinho. Aí temos o OU, que é a disjunção exclusiva, senhores. O símbolo é um V com traço embaixo. Se então, nossa condicional, de longe a mais importante, é a que mais cai em prova. Se então, nome condicional e o símbolo é a seta. Se e somente se, nossa bicondicional, a seta dupla, é o símbolo dele. E a negação, senhores, nada mais é do que um modificador. Ela não é um conectivo, ela é um modificador. Ou seja, se vier a proposição P, a sua negação vai ser não P. Ela vai modificar o valor de P. Vamos agora tentar unir essas duas proposições, proposição P e proposição Q. Se fosse simbolicamente, ficaria ó, P. Esse P está simbolizando toda a proposição. José joga a bola. P. Aí vamos usar o conectivo E, que. Todo mundo precisa entender que são duas proposições ligadas por um conectivo. Se fosse na reescrita,
José joga bola, espacinho, Maria faz caminhada. Até aqui tá bom, caminhada. Aí beleza. Vamos unir pelo conectivo E. Pelo conectivo E. José joga bola e Maria faz caminhada. Se fosse pelo ou José joga bola ou Maria faz caminhada. E assim por diante, senhores. Cada um dos conectivos vai ter um valor lógico e vai ter uma representação lógica. Veremos isso na próxima aula, quando a gente vai revisar os valores dos conectivos na nossa tabela verdade. Senhores, se estão gostando da revisão, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo, curta uns vídeos para que o YouTube possa entender que é relevante para os senhores. E lá também siga a gente numa nossa página no Instagram, né? Matemática Concurso. Vamos agora fazer algumas questões, senhores, referente à banca dos senhores. Eu não achei muitas questões referente ao assunto, eu tive que complementar com questões de outras bancas. Então vamos lá? Questão 1. Na proposição André é analista e Raul é engenheiro. O conectivo lógico utilizado denomina-se... Acabamos de ver isso, né, senhores? Qual é o conectivo lógico? O nosso E, que é a nossa conjunção. O símbolo dele é o chapeuzinho. Se for cobrar, vai ser desse nível aqui, senhores. Não tem muito que eles inventarem nessa parte. Então, conjunção, letra D. Questão 2. Das 5 frases abaixo, 4 delas têm uma mesma característica lógica em comum, enquanto uma delas não tem essa característica. Vamos ver. Quais são dessas 4 características em comum? Que belo dia. Aqui é uma frase exclamativa, né, senhores? Não é proposição. Um excelente livro de raciocínio. Lógico, né? Senhores, aqui ele está expressando uma opinião. Quando ele expressa uma opinião, também não é proposição. É uma frase optativa que falamos, né? Tipo, Deus te abençoe, esse tipo de coisa. Não é proposição. O jogo terminou empatado? Opa, aqui é uma pergunta, né? Também não é proposição. Existe vida em outros planetas do universo? Vamos deixar isso aqui para analisar logo mais. Escreva um poema. Ó, escreva um poema, senhores. Ele está dando uma ordem, também não é uma proposição. Nessa 4 aqui, ficou meio obscuro, mas realmente é a única proposição. Existe vida em outros planetas do universo? Aqui ele está fazendo uma declaração, senhores. Até parece uma pergunta, né? Mas não é. É uma declaração. Então, de todas, é a única que é uma proposição simples, ou seja, A1, A2, A3 e A4 são proposições, não são proposições, né? E a única que é proposição é a letra 4, é a 4, nossa alternativa, a letra A. Das alternativas abaixo, todas são proposições simples, exceto, vamos lá, João é pedreiro, opa, aqui é proposição. Maria joga basquete, Maria joga basquete, também é proposição, né? Vá até a saída. Opa, aqui é uma ordem. Se é uma ordem, não é proposição simples. Achamos nossa resposta. Dourado é a cor do sucesso. É uma proposição. Partida de futebol duram 34 minutos. Ele também declarou algo, tem verbo. É a proposição. A única que não é proposição é a letra C, que está dando uma ordem. Vá até a saída. Questão 4. Das alternativas abaixo, todas são proposições simples, exceto, vamos ver se realmente é. A respeito de proposições lógicas, julgue os itens a seguir. A sentença, soldado, cumpra suas ordens, é uma proposição simples? Não, senhores, que se cumpra suas ordens, ele está dando uma ordem para o soldado. E se é uma ordem, não é uma proposição simples. Vamos ver lá no nosso... o que é ou não é proposição, né? Ele fala aqui, ó, verbos no imperativo aqui, ó. Verbos no imperativo como ordem não vai ser uma proposição simples. Tem que tomar muito cuidado. Por isso que é mais fácil os senhores entenderem o que não é proposição do que é proposição. Então a resposta é errada, né? Não é uma proposição simples.
Vamos agora à nossa quinta questão. Considere as seguintes sentenças. Está chovendo, Pedro é médico, o Paulo é engenheira, faça o seu trabalho em silêncio. Quem fez isso? Analisando as sentenças acima, é correto afirmar que apenas a 2 é proposição? Ele quer saber quais são proposições, né? Vamos analisar aqui. Vamos começar pela 4. Quem fez isso? É uma pergunta, senhor. Se é uma pergunta, não é proposição. Então já podemos riscar a 4. Faça o seu trabalho em silêncio. É uma ordem. Se é uma ordem, não é proposição. Já poderíamos riscar a letra C, né, porque tem a 3. A letra D, porque tem a 4 e a 3. E a letra E, porque tem a 3 também, né? Só ficaremos entre dúvida da 2 e a 1. Está chovendo. Ele está declarando algo. Pedro, aqui, Pedro é médico ou Paula é engenheira. Pedro é médico ou Paula, aqui é uma proposição composta, né, ligada por um conectivo lógico, o ou. Então nossa resposta ficaria com letra B de bola, né? Sendo que a primeira é uma proposição e a segunda também é proposição. Senhor, espero que os senhores tenham gostado da nossa revisão. Vamos continuar com essa reta final. Se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo, curtam os vídeos, comente as sugestões do senhor e as dúvidas, que assim que puder a gente vai resolvendo essas panes. E também não se esqueça de seguir a gente lá na nossa página no Matemática Concurso, né? No Instagram. Um forte abraço e até uma próxima missão.